Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Expert CPFL Soluções. Esse encontro que é pensado para trazer os principais temas, as atualizações que mais impactam os nossos clientes e o setor elétrico como um todo. Eu sou a Camila Marques, eu faço parte aqui da CPFL Soluções e eu vou acompanhar vocês durante o webinar. Mas antes, eu quero saber de vocês. Da onde vocês são? Que empresa vocês estão representando? Comentem aqui no nosso chat. Vamos estar acompanhando tudo. Então fiquem à vontade, podem interagir com a gente aqui. Bom, então vamos iniciar o nosso webinar. Hoje vamos falar sobre atualizações regulatórias e como isso influencia o setor como um todo. E para falar dessas atualizações que estão em andamento, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados. Eles fazem parte do nosso time regulatório aqui da CPFL Soluções e eu gostaria de apresentá-los para vocês. É a Mirela dos Santos, o Henrique Travaglini e a Vanessa Mello. É com vocês, pessoal! Obrigada, Camila, pela apresentação. Estamos aqui com a Vanessa e com o Henrique para discutir um pouquinho do que vem sendo tratado na regulamentação do setor elétrico e para entender como que pode ser os impactos dessas discussões para os nossos consumidores, para os nossos clientes livres. O setor elétrico brasileiro, ele vem passando por muitas transformações nos últimos anos, né? Temos uma matriz cada vez mais renovável, mas ao mesmo tempo aumenta-se a necessidade de discussão de contratação de novas térmicas. E aí existe um paradoxo, né? Como podemos estar discutindo a contratação de novas usinas térmicas e ao mesmo tempo temos usinas eólicas e solares sendo impedidas de gerar? Então, é justamente nesse paradoxo que dá para a gente puxar um gancho aqui e entender um pouquinho dos desafios operacionais e regulatórios do sistema. Henrique, você poderia trazer para a gente uma melhor explicação desse conceito e dessa contextualização atual do setor elétrico brasileiro? Claro. Primeiramente, é um prazer estar com vocês. O que a Mia acabou de falar é uma grande questão do setor elétrico brasileiro na atualidade. A gente vê uma grande capacidade e expansão de fontes renováveis no Brasil, só que uma coisa é a gente estar tratando de energia e a outra questão é a gente estar tratando de potência. Enquanto a gente tem uma matriz cada vez mais com eólicas e solares, não necessariamente elas vão conseguir gerar quando o sistema está precisando, ou seja, quando os consumidores estão necessitando dessa energia. E é dentro desse contexto que a gente consegue identificar uma concentração de geração em determinados horários do dia, o que acarreta mais geração do que consumo, e por consequência essas usinas elas devem ser desligadas. Em contrapartida, quando chega no final do dia, principalmente quando a geração solar acaba por estar perdendo a sua força, a sua geração, é necessário que outras fontes entrem em substituição a essa queda de energia. E é aí que entra a discussão da contratação dessas usinas termoelétricas. E a grande questão aqui é, como a energia elétrica ela não é uma commodity estocável, a gente precisa ter todas essas contratações e discussões em andamento. Muito legal, Henrique. Mas pelo que você trouxe aqui pra gente, então entende-se que principalmente as usinas solares e eólica, elas têm sofrido esses cortes de energia, certo? Como que esses agentes do setor têm sofrido com esses cortes e o que a gente tem em discussão para mitigar esses efeitos? As usinas de geração, elas são remuneradas pela geração de energia elétrica de forma majoritária. E aí é por essa grande questão que cada vez que essas usinas solares ou eólicas elas são cortadas, elas perdem as suas receitas. Só que não necessariamente só ocorre limitações de geração ou essas reduções de geração quando não há o consumo de energia correspondente para essa geração. Você pode também ter falhas no sistema de transmissão, com linhas entrando em manutenção, ou então quando você tem uma geração muito concentrada em determinado ponto que você pode sobrecarregar o sistema. Dentro desses três tipos de cortes de geração, sendo eles de indisponibilidades de manutenções, por segurança do sistema, de confiabilidade do sistema, ou por falta de demanda, é aí que a gente tem as classificações dentro do curtailment,
que é um dos grandes pontos que a gente tem discutido no setor elétrico pelo lado da geração e que, por consequência, também acaba impactando o lado dos consumidores. Legal, Henrique. Então, foi bom você ter trazido esse novo termo, curtailment, porque a gente escuta muito esse termo que vem cada vez mais sendo falado aí dentro do setor. Então, pelo que você trouxe, entende-se que o curtailment é o corte dessas geradoras, né, dessas usinas, quando elas não podem gerar porque o sistema já está com muita geração, é isso? Exatamente isso. Mas, como eu também expliquei, não somente isso, pode ser por outros motivos, quando existem falhas no sistema de transmissão ou quando é necessário fazer um certo controle das usinas que estão gerando para que o sistema ele não acabe colapsando. Interessante. E como que os órgãos regulamentadores estão tratando esse tema de corte de energia para que os efeitos para esses agentes de geração não sejam tão severos, né? Legal, Mi. Um ponto interessante é o seguinte, no ano passado, na Lei 15.269, que é a mesma lei que estipulou prazos para abertura de mercado, houve tratativas para a gente discutir o curtailment. Dentro dessa lei, foi trazido duas diferentes soluções para esses cortes de geração. O primeiro ponto é de um período que é de setembro de 2023 até a data de publicação da lei, que é em novembro de 2025. Dentro desse período, existe uma solução específica para que os geradores eles sejam ressarcidos por cortes de geração, assinando um termo de compromisso junto com o Ministério de Minas e Energia, enquanto que para os cortes de geração dos períodos futuros, ainda vai existir uma regulamentação de como será feito. Então, já tem aí uma tratativa para ressarcimento de parte desses cortes que foram feitos no passado e uma discussão de como vai ser esse ressarcimento no futuro. E só para a gente trazer aqui para os nossos clientes, como que vai ser o impacto percebido pelos clientes desse ressarcimento? Então, primeiramente, dos cortes que a gente fala que são os cortes anteriores à lei, daquele período que é de setembro de 23 até novembro de 25. Esses cortes de geração, eles, via de regra, não vão ter um impacto sentido nesse exato momento para os consumidores. Por quê? De acordo com o que foi estabelecido na lei e no termo de compromisso que vai ser firmado pelos geradores, esse ressarcimento ele vai ser feito via ressarcimentos contratuais que existem dentro dos contratos regulados. Como que isso vai seguir? Via de regra, os contratos regulados, tanto os com as distribuidoras quanto os contratos de energia de reserva, eles possuem cláusulas de que quando o gerador gera mais, ele tem um benefício por gerar a mais, e quando ele gera menos, ele tem que pagar um ressarcimento daquilo que foi contratado, mas que ele não gerou. Só que dentro de toda essa discussão que ocorreu ao longo dos últimos anos por conta do curtailment, parte do que vai ser reconhecido como ressarcível para os geradores, os contratos eles vão ser utilizados para o pagamento desses cortes do período passado. Em contrapartida, os cortes que não são ressarcíveis, aí sim os geradores eles vão ter que devolver esse montante financeiro para os contratos. Então, quando a gente fala que o consumidor ele não vai ser impactado para essa solução nesse primeiro momento, é porque já existe um mecanismo de pagamento para os geradores. E a tendência é que caso exista uma sensibilidade para os consumidores é que seja positivo, pois nem todos os cortes de geração vão ser ressarcíveis e vão acarretar em qualquer aumento que seja para os consumidores. Tá bom. Então, esse ressarcimento do passado, que vai ser feito aí, essas usinas que sofreram esses cortes, o cliente não vai sofrer isso no bolso, né? Não vai perceber esse ressarcimento agora no bolso dele. Perfeito, Mi. E daí, partindo para os cortes que são posteriores à lei, isso a gente já tem a forma da onde ele vai ser cobrado no futuro, só que a gente ainda não tem as condições. O que eu quero dizer com isso? Os cortes que são a partir da lei, eles vão virar encargo de serviço de sistema. Só que como vai ser feito isso, a ANEEL ainda não regulamentou e a gente está acompanhando por aqui para entender como que vai ser feito para conseguir passar posteriormente para todos os nossos clientes.
Muito obrigada, Henrique. Então, a gente continua acompanhando as discussões do curtailment e do ressarcimento para poder trazer atualizações para vocês e como isso pode impactar no encargo ESS que o Henrique acabou de trazer, né? Henrique, então, pela própria explicação que você trouxe, a necessidade de contratação de térmicas não se dá pela falta de energia, mas sim pela necessidade de contratação de potência, né? Então, dentro desse cenário, a gente pode até aproveitar aqui e trazer a discussão do LRCAP, que é o leilão de reserva de capacidade, agora em março de 2026. Ocorreu esse segundo leilão de LRCAP, que contratou aí aproximadamente 19 gigas de potência para o sistema. Inclusive, anteriormente, aqui em outros webinars, a gente já trouxe esse LRCAP e como poderia ser o impacto dele no ERCAP, que é o encargo de reserva de capacidade. Eu acho importante a gente voltar a falar um pouquinho aqui desse leilão, porque o que acontece? As usinas que venceram esse leilão de março, elas recebem uma receita fixa. O que é essa receita fixa? É uma receita fixa para que elas estejam disponíveis quando acionadas pelo operador para entregar potência de forma rápida para o sistema. Muito dentro daquilo que o Henrique trouxe aqui para a gente, né? Que a gente tem uma matriz cada vez mais renovável, então, só que essas matrizes renováveis, muitas vezes a gente precisa de recursos solares, eólicos, né? Então, a térmica, ela consegue entrar com essa potência de forma rápida para o sistema. Houve essa contratação dessas usinas em março e algumas usinas estavam previstas para entrar agora em agosto de 2026. Mas por que estamos trazendo novamente esse tema para vocês? Porque em julho de 2026 foi acionado a antecipação de alguns contratos desse LRCAP para setembro de 2026. O que isso quer dizer? Que alguns contratos que estavam previstos para entrar em 27 e 28 como potência para o sistema, eles acabarão entrando agora em setembro de 2026. Por isso que agora eu trago a Vanessa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa antecipação e para entender como que pode ser o impacto dessa antecipação no ERCAP, né? Que é esse encargo pago por todos os consumidores do sistema, inclusive os consumidores livres e consumidores cativos, e para entender como que essa antecipação vai ser refletida aí para os nossos consumidores. Obrigada, Mirella. Acho que você já antecipou um pouco, né, da conversa. Essa contratação de capacidade, hoje ela é custeada pelos consumidores, tanto os livres quanto os cativos. E essa antecipação, né, e a necessidade de remunerar esses ativos contratados por essa receita fixa que você comentou, também antecipa o pagamento do ERCAP. Então, sim, os clientes eles sofrem esse impacto a partir do momento que essas usinas entram. Se elas forem antecipadas, o impacto também é antecipado. Então, a partir da entrada desses ativos, ainda em 2026, o impacto é direto no ERCAP de todos os clientes. Muito bom, Vanessa, obrigada. Mas aí, Henrique, eu até queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, né? A gente precisa fazer essa contratação das térmicas porque a gente precisa contar com essa potência de forma rápida no sistema. O consumidor ele acaba sentindo o impacto disso através do ERCAP, mas o que você pode trazer para a gente do porquê é necessário essa contratação, né? E uma contratação feita num leilão de forma antecipada, será que talvez isso não possa mitigar uma contratação de forma emergencial? Acho que é bem legal esse assunto, porque casa bastante com o tema que eu trouxe anteriormente, porque, até como a Vanessa comentou, essa contratação ela se faz necessária justamente para a gente conseguir evitar certos problemas que podem vir a acontecer caso ela não ocorra. Então, por exemplo, eu comentei anteriormente que a energia elétrica ela não é uma commodity estocável. Então, da mesma forma que a gente hoje não consegue armazenar essa energia para gerar na hora que a gente quer, a gente precisa então ter essas usinas para ela gerar quando se precisa. Caso contrário, a gente pode ter outros problemas. Então, seja agora a gente está contratando essas usinas, mas se a gente não contrata, a gente pode ter riscos de apagões momentâneos, justamente porque você não tem usinas para conseguirem gerar na hora que o sistema necessita. Então, sim, a gente tem uma contratação que ela ocorre para a gente conseguir ter essa segurança. A gente já pode estar fazendo um pagamento por agora, mas é melhor do que a gente fazer algo emergencial para ter justamente essa confiabilidade no sistema na hora que a gente precisa.
Falando em capacidade, né, gente, a gente tem esse cenário onde cada vez mais a gente vem falando dessa necessidade de contratação de potência, e a gente falou como acontece essa contratação através das térmicas. Mas esse ano, Vanessa, eu escutei falar muito sobre armazenamento de energia. E até pelos pontos que o Henrique trouxe aqui, eu entendo que seria um avanço para o sistema, né? Uma vez que a gente tem períodos onde essa geração ela é desperdiçada, não seria interessante contar com um sistema de armazenamento onde pudéssemos armazenar essa energia e nos momentos onde temos geração em excesso e depois contar com essa energia nos momentos críticos? Então aproveito esse gancho aqui para entender um pouquinho melhor com você como que estão as movimentações de regulamentação do armazenamento no Brasil e quando espera-se que deixe de ser uma questão conceitual o armazenamento e a gente possa contar com essa tecnologia de fato nos ajudando nos sistemas no sistema elétrico com essas problemáticas que a gente vem enfrentando. Bem, essa discussão de armazenamento realmente movimentou muito o ano na agenda regulatória, e ela não é uma discussão de hoje, né? Então, acho que em 2016, a ANEEL fez uma primeira chamada pública para projetos de P&D em armazenamento. Na sequência, em 2020, a ANEEL abriu uma tomada de subsídios para discutir o tema, que acabou resultando na abertura de uma consulta pública em 2023, para regulamentar, né, criar esse arcabouço regulatório para a inserção do sistema de armazenamento no sistema brasileiro. E foi uma consulta pública assim, bastante longa, porque de fato é um tema muito complexo. Ela foi dividida em 2 fases e dentro das conclusões a gente teve uma quebra em 3 ciclos de regulamentação. Então, em julho desse ano, a gente teve o fechamento da regulamentação desse primeiro ciclo, que já trouxe assim, um arcabouço regulatório robusto para que a tecnologia seja de fato inserida. Então, a gente teve a definição de alguns conceitos, né, que não existiam. Então, o que é um sistema de armazenamento? O que é um sistema de armazenamento autônomo, que é aquele sistema de armazenamento que está conectado na rede e ele faz a carga e a descarga de energia exclusivamente da rede. A gente teve a definição de um sistema de armazenamento colocalizado, que é aquela bateria ali que fica ali do ladinho de uma geradora, então ela pode fazer a carga e descarga tanto da rede quanto da geradora que está do lado dela. A gente teve definição de modelo de outorga, então são ativos que vão ser outorgados via autorização, outorgas de 35 anos. A gente teve uma discussão também muito grande sobre a forma que esses ativos fariam a contratação da rede de transmissão, de distribuição, por serem ativos que se comportam ora como consumidores e ora como geradores. Então, isso foi uma discussão assim, bastante grande, né, para definir como que a rede seria contratada, qual que seria o encargo que seria aplicado, qual que seria essa forma de contratação. Enfim, né, a gente teve também a definição de que são tecnologias que vão ser remuneradas via empilhamento de receita, então elas podem ser remuneradas tanto pela prestação de serviço de capacidade, quanto pela arbitragem de preço, pela prestação de serviços ancilares. Então, enfim, foi uma discussão bastante grande. A conclusão da ANEEL foi em julho desse ano, então hoje a gente já tem os normativos publicados e em vigor. E como eu disse, é uma agenda extensa, né? Então, ainda para o segundo semestre desse ano, a gente tem previsto na agenda regulatória da ANEEL a abertura de uma segunda consulta pública para a discussão do segundo ciclo de regulamentação. E a expectativa agora para esse segundo ciclo é que a gente discuta o uso de soluções de armazenamento como ativos de rede, tanto de T, né, de transmissão, quanto de distribuição, e a forma de como a gente vai utilizar esses ativos para a mitigação do curtailment, que o Henrique trouxe anteriormente, e até como ativos ali associados aos consumidores. Falando agora sobre a questão, né, que você disse dos leilões de capacidade, acho que no movimento articulado ali, né, a gente teve a publicação, o fechamento da consulta pública pela ANEEL num dia. No dia seguinte, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria com as diretrizes e a sistemática do primeiro leilão de capacidade para contratação exclusiva de baterias. E, na verdade, não um leilão, são 2 leilões. Então, nós temos 2 leilões já agendados para dezembro desse ano, para a contratação de capacidade na forma de bateria. Um está previsto para o dia 2 de dezembro, o segundo está previsto para o dia 4 de dezembro. E a diferença entre eles é que no primeiro produto, que vai ser negociado no dia 2, a gente tem a exigência de conteúdo local, ou seja, um índice de nacionalização para os fornecedores que vão aí, oferecer as soluções, né, de tecnologia da bateria.
Então, o que a gente tem definido, assim, em resumo, para esses certames, né? Vão ser negociados produtos de 15 anos, de baterias novas, né, equipamentos novos. O início do suprimento se inicia em agosto de 2028. E a gente tem ali alguns requisitos técnicos, né? Então, são baterias de no mínimo 30 MB de potência, a gente tem requisitos definidos de eficiência na relação energia utilizada na carga e na descarga, a gente tem ali parâmetros de tempo que essa carga tem que demorar, o tempo da descarga total, e são ativos que vão ser integralmente despachados pelo ANS. Acho que a expectativa é grande para esse certame, o mercado antecipou muito, né, essa contratação, e acho que isso se reflete no cadastramento de projetos da EPE, né, para poder participar do leilão em dezembro. Esse cadastramento ele se encerrou agora, no dia 31 de julho, e a gente teve recorde de projetos cadastrados. Então, acho que a expectativa é super alta e acho que está cada vez mais próximo assim, da gente sair do conceitual e ter, de fato, baterias operando no Brasil. Muito legal, Van. Então, pelo que você trouxe, agora a gente tem um novo agente no setor, que seria esse agente armazenador, né? Exatamente. Acho que é a nossa principal avanço aí, pensando no armazenamento, porque até então a gente não tinha esse agente no setor, né? Muito legal. E aproveitando, você falou que vai ter o primeiro leilão, que o início de suprimento está previsto para o ano de 2028, e vai ser um leilão de reserva de capacidade, o LRCAP, como a gente já falou anteriormente aqui. Esses empreendimentos, eles são custeados pelo ERCAP, via o ERCAP. Então, a partir de 28, entende-se que os consumidores também vão precisar pagar por esses novos sistemas aí de armazenamento? Então, aqui eu vou resgatar a lei 15269, que o Henrique comentou na fala dele. E lá na 15269, a gente teve uma novidade, né, para a questão do encargo para contratação de capacidade no caso de baterias. Então, a gente tem um dispositivo legal que foi definido nessa lei, que diz que a contratação de capacidade na forma de bateria vai ser integralmente custeada pelos geradores. Então, num primeiro momento, esse leilão não traria nenhum impacto a nível de ERCAP para os consumidores, né? Porque a gente tem esse dispositivo, né, que joga esse custeio para os geradores. Vai ser um tema de movimento na agenda regulatória desse segundo semestre, porque precisa de regulamentação da ANEEL. Então, a expectativa é que a agência abra uma consulta pública ainda em data anterior ao certame para definição de como esse rateio vai acontecer. Então, os geradores vão pagar, mas que geradores? Novos? Todos? Vão ser só os renováveis? Vão ser todos os geradores? Então, a gente vai ter essa discussão no segundo semestre. E como eu disse, né, a princípio seriam os geradores, porque existe um movimento legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente tem 2 projetos de lei tramitando, pedindo a revogação desse dispositivo, né, que coloca o ERCAP para contratação de capacidade de bateria para os geradores. Então, se esses projetos de lei, né, de fato forem aprovados, a gente teria um rateio que não estaria mais apenas alocado nos geradores, mas sim geradores e consumidores. Mas, enfim, é uma discussão que ainda está acontecendo. O que a gente tem hoje, né, é o que está em vigor, né, na lei, que seria realmente o custeio dessa contratação integralmente pelos geradores. Pessoal, como pudemos acompanhar aqui, então temos muitos temas, pautas relevantes que estão sendo discutidas no âmbito regulatório. Então, entende-se que é muito importante que a gente continue acompanhando e trazendo todas as atualizações regulatórias para vocês. Gostaria de agradecer a participação do Henrique e da Vanessa, que trouxeram muito conteúdo e muitas explicações relevantes aqui para a gente. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. E agora é com a Camila. Muito obrigada ao time regulatório. Eles sempre trazem esses temas de uma forma muito clara para a gente e nos deixa atualizado sobre esses assuntos que são tão importantes para o nosso setor. E trazendo um resumo dos principais temas que foram discutidos no nosso painel de agora, eu gostaria de destacar um marco importante que foi a incorporação de novas tecnologias no nosso sistema de armazenamento, o tema do curtailment, que é tão importante para o nosso setor elétrico, e também o acompanhamento dos encargos, super importante para os nossos clientes e também aqui para a CPFL.
Enquanto ajeitamos tudo aqui no nosso estúdio para receber os nossos próximos convidados, eles vão falar sobre projeção de preço para o segundo semestre. E eu sei que vocês estão super interessados em ouvir sobre esse tema, mas antes, eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo, é super rápido, que nós preparamos, é sobre uma ação que realizamos junto com os nossos principais clientes. Dá uma olhada. Tá vendo essa caixa aqui? Quero falar sobre isso com vocês hoje. Na verdade, ela não é só uma caixa. Você pode olhar e pensar, é um brinde. Mas também não é só um brinde. É um presente para os nossos 20 clientes estratégicos aqui da CPFL Soluções. A gente pensou nesse presente com muito cuidado. Olhamos todos os detalhes, desde a embalagem até os itens que estão aqui, inclusive com um troféu com a economia que o nosso cliente conquistou ao longo de 2025 conosco. Porque, na verdade, a nossa maior entrega é essa economia que a gente gera para os clientes na conta de energia. É uma economia tão expressiva que a gente precisa celebrar, e por isso o presente. E sabe que é o mais legal? É que nós cuidamos desse presente com toda a dedicação, de forma personalizada. Aqui na CPFL Soluções é assim. Nós cuidamos da sua energia para você focar no seu negócio. E aí, pessoal, gostaram dessa novidade? Você foi um dos clientes que recebeu o presente? Conta pra gente aqui no chat. A gente vai ficar muito feliz em saber que você está acompanhando o nosso webinar. Lembrando que aqui na CPFL Soluções, nós trabalhamos lado a lado com os nossos clientes para transformar a energia em economia, eficiência e impacto positivo para o seu negócio. Essa é uma forma de agradecimento a todos os clientes que fazem parte da nossa trajetória. Muito obrigada! E nesse bloco, nós vamos falar sobre o El Niño e o impacto nos preços de energia. Também vamos falar sobre as projeções do segundo semestre e as atualizações das bandeiras tarifárias. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso time aqui da CPFL. Nós trouxemos os melhores para fazer esse painel e trazer todas as atualizações importantes para vocês. Muito bem-vindos, Mônica Zambelli, Venise Busato e Ângelo Bonvicini. Agora é com vocês. Obrigada, Camila. Vamos agora entrar na parte do cenário energético para a gente dar uma olhada no que aconteceu nesse último mês e o que está vindo agora no nosso mês de agosto, ok? Então, o que a gente tem observado aqui em julho? O sul, bastante chuvoso, a gente encerrou o mês de julho com uma hidrologia superior a 250% da MLT, isso mesmo, 2,5 vezes, o que era esperado para ter ali de hidrologias e vazões na região sul do país, bastante concentradas, aqui onde vocês observam essa bolinha verde aqui em termos de, de milímetro da anomalia e também da parte dos milímetros, o que a gente está esperando ali, que a gente continue com essa verificação ali de chuvas acima da média agora no sul. E com isso, pessoal, a gente teve também uma recuperação expressiva dos reservatórios do sul, que já estão agora perto de 90%, então eles devem atingir também, lembrando que 100% é muito difícil, porque é uma composição de vários reservatórios na região, então 90% é bastante elevado ali, já bastante confortável em termo energético, aqui no sul, vindo de uma trajetória onde ali em março, abril, a gente estava bastante depressionado, com um pouco de situação ali até de alerta, que é quando os reservatórios entram aqui nessa área laranjinha. Então, houve uma recuperação perceptiva, isso tudo está muito relacionado ao que está sendo falado com bastante frequência na mídia, em tudo que a gente escuta, que é o tal do El Niño. E para falar do El Niño, nós vamos chamar então uma especialista aqui da CPFL, que é a meteorologista focada nos nossos eventos climáticos, nos insumos de previsão para chuvas, vento, temperatura. Então aqui a gente tem uma equipe que trabalha focada para nos dar os melhores drivers para a gente fazer as nossas projeções de PLD e além aqui da necessidade da CPFL. Então, Venise, por favor, vem falar para a gente um pouquinho sobre esse fenômeno que está balançando o setor elétrico nesses meses.
Muito obrigada, Mônica. Então, como a Mônica comentou, né, já dessa introdução, a gente já está sobre a atuação do fenômeno El Niño, e este é um fenômeno que ele se forma ali pela anomalia da temperatura na região mais central do Oceano Pacífico, quando ela fica ali acima de 0,5 graus de forma persistente sobre essa região. Então, a gente tem esse fenômeno configurado. E aí, esse fenômeno ele acaba causando alterações, né, de forma geral ali em todo o globo, principalmente no Brasil, mudando o padrão de chuva, de temperatura e de ventos. Aqui no histórico eu trago para vocês esse fenômeno, né, como ele se comportou desde mais ou menos 1940, que é onde a gente começa ali a ter maiores registros desse fenômeno, e a gente vê que existe um ciclo, é um fenômeno cíclico de fato, onde quando a gente tem essa temperatura mais elevada ali de forma persistente, nós temos a configuração do fenômeno El Niño. Quando ela está abaixo da média, mais ou menos também 0,5 graus, abaixo dessa temperatura normal, nós vemos o fenômeno Laninha. Nesse momento, porque tem se falado tanto desse fenômeno, né, o que tem ocorrido? A gente, além do fenômeno que tem se mostrado também com uma intensidade bem acima do normal e tem se aquecido de forma muito rápida, nós vivemos agora num planeta mais aquecido, um globo com uma temperatura já bem alta, então que já tem toda essa intensificação dos impactos desse fenômeno. Então hoje a gente pode ver que o fenômeno ele tem toda uma perspectiva, uma projeção de ainda este ano a gente viver um super El Niño, que é quando essas temperaturas ficam bem elevadas nessa região do Pacífico. E esse limiar que os modelos têm indicado, se acontecer de fato, vai ser o maior já registrado nos últimos anos, né? Desde 1940, vai ser o maior pico que a gente já registrou, até maior do que o nosso último super El Niño que tivemos em 2015. Então, sim, isso vai mexer bastante no setor elétrico, mexer bastante nos padrões que a gente está acostumado de chuva, e até isso que a Mônica já trouxe, né, desse padrão aí de chuvas mais persistentes no sul, que já foi registrado nesse último mês, deve persistir ainda. A gente pode ver nos próximos gráficos até todo esse padrão dessa chuva mais concentrada na região sul, e aí segue nessas condições de alertas, atenção para esses eventos mais extremos que podem acontecer. A gente tende, quando está com o fenômeno El Niño ativo, ter uma diminuição da chuva no norte e nordeste, mas ter todo esse aumento, toda essa concentração de chuva no sul. E a gente espera ainda esse ano, diferente do que viveu em 2023, que essas chuvas elas consigam avançar ali pela costa do sudeste do Brasil. Então a gente ainda deve ter ali mais a porção sul do sudeste, recebendo um pouco mais de chuva, que vai mexer no nosso preço, vai mexer no setor elétrico. A gente também tem todo esse padrão, aí a Mônica bem trouxe, né, da questão do El Niño, de aumento da temperatura. Então é esperado sim que a gente sofra, principalmente agora na primavera, toda essa temperatura mais elevada, especialmente no centro-oeste do Brasil, mais interior ali do sudeste. Então tudo isso vai impactar a nossa energia, vai impactar o nosso preço. E aí eu pergunto para a Mônica, até para ela trazer aqui para a gente como isso realmente vai nos impactar ali pensando no setor elétrico. Obrigada, Venise. Bem, gente, a gente já tem algumas ações que a gente está observando, né, que já estão em curso para mitigar esses efeitos do El Niño ou para nos preparar enquanto setor para a gente ter, né, a segurança energética. Então, o que que acontece? As primeiras ações já são do operador para maximizar a disponibilidade de geração. Então, eles chamaram, né, deixar bastante foco onde tem disponibilidade hídrica, então utilizar mesmo essa geração do sul, que é onde está chovendo, para preservar os armazenamentos nas demais regiões onde a gente está com pouca chuva, né? Aqui principalmente o sudeste, o nordeste, dar uma preservada nessas regiões. Em relação à temperatura, a gente espera que ela se eleve bastante agora na primavera. Isso deve puxar a carga, o consumo de energia é maior, porque as pessoas utilizam mais em refrigeração quando entra esses calores de fim de tarde. Então, essa bolha vermelha aqui no mapa, bem pegando as principais capitais, elas nos dizem aqui para o setor elétrico, né, se traduzem num consumo maior, numa elevação de carga que vai gerar elevação de PLD, tá, pessoal? Então, o que aconteceu aqui também de ações em cursos? Antecipação de usina termoelétrica. Vocês lembram que a gente já falou sobre o leilão de reserva de capacidade, que ocorreu em março. As usinas eram esperadas para começar algumas já a ficar disponíveis para o sistema agora em agosto.
Mas algumas que venderam a energia para disponibilizá-la apenas lá em 28 também foram chamadas a antecipar, gerando maior segurança para o sistema já agora em setembro. Portanto, se as cargas se elevarem e eu precisar dessa energia, elas estarão disponíveis para o sistema. O probleminha aqui para a gente é que isso também tem um custo. Então, essas térmicas de capacidade, a disponibilidade delas é remunerada por encargo. Então, agora em setembro, isso já vai trazer uma elevação em torno de R$ 6,00 por megawatt-hora relacionada a essa antecipação. Além disso, a gente está buscando, né, no sistema maior flexibilidade, confiabilidade, aumentando os investimentos em linhas de transmissão, equipamentos de rede e também com baterias, pois está sendo planejado um leilão de baterias ainda esse ano para trazer também essa flexibilidade e segurança para o sistema. Então, em termos de bandeira, pessoal, o efeito está sendo mais benéfico. A gente está tendo bandeira amarela em queda aqui, vocês podem ver nessa trajetória pretinha. E a perspectiva é que a gente continue nessa bandeira amarela aqui até novembro e já entre na verde em dezembro. Então, esse benefício da água, das chuvas no sul, por enquanto está superando a questão de que a carga se eleva, né? Porque eles são fatores opostos. Quanto mais chuva, maior benefício aqui, eu reduziria o preço e a bandeira. Quanto maior a carga, eu preciso de mais energia, eu subiria o preço e a bandeira. Mas o benefício das chuvas está sendo maior do que a possível elevação da carga ali no fim do ano. Outro efeito muito importante que a gente já está observando, e aí ele diz respeito à carga, mas também à configuração do nosso sistema, são esses picos aqui ao fim da tarde. Então, já no final de julho, a gente começou a observar um crescimento elevado dos picos, atingindo aqui até R$ 600 por megawatt-hora. E nos períodos de sol, de muito sol, devido ao excesso de geração solar, a gente tem o PLD em queda, lá perto do seu mínimo operativo. Então, esse tipo de amplitude, variabilidade intradiária no PLD, ele já está sendo uma realidade e é isso aqui que fica acentuado com a elevação de carga devido a El Niño. Então, a gente espera aqui que para agosto continue, esse que já é o comecinho de agosto, já está demonstrando essa continuidade desses picos, e que eles se elevem, pressionando também o PLD na primavera. E tudo isso faz efeito no mercado, porque aquilo que a gente não conhece, a gente estima, precifica, e traz aqui o cenário para vocês. Então, para ajudar nessa parte, eu vou chamar o Ângelo, pois ele consegue dizer para a gente como que o mercado está reagindo a essas mudanças. Obrigado, Mônica. Então, como já foi mencionado, a gente tem justamente esse efeito dentro do mercado de incorporar essas incertezas que antecedem justamente esses fenômenos de El Niño, esse crescimento de carga que a gente está observando. Então, a gente traz aqui um extrato para vocês que ilustra muito bem esse efeito. Quando a gente olha, por exemplo, as curvas de preço que nós tínhamos no ano passado, em meados de abril e setembro, nós vimos patamares de preços muito mais baixos do que o que a gente observa agora em 26. Justamente porque quando a gente teve esse início dessas premissas de ter um El Niño extremamente severo, esse risco que a gente tem de elevação de carga para o segundo semestre, o mercado ele acaba se antecipando e colocando esses fatores lá dentro de preço. Então, apesar da gente observar que o 26 ele tem uma curva de preço um pouco mais baixa justamente por causa desse benefício que a região sul tem trazido ali para o PLD, para os meses futuros, inclusive para 27, a gente ainda observa patamares de preços bastante elevados, o que significa que o mercado ainda absorve uma quantidade muito grande de incerteza e de pessimismo a respeito do cenário que a gente espera ali para frente. Então, da mesma forma como a CPFL mapeia esses riscos e tenta passar isso, as empresas também tentam se antecipar de certa forma a esses eventos extremos que a gente tem aí por conta dessas incertezas. Legal. E o que que a gente pode ver, Ângelo, ali para o médio prazo, então, como que a gente espera que essa curva aqui vá fluir aqui no tempo, né? Porque, olha, pessoal, hoje a gente está num período mesmo de elevação. E aí eu falo para vocês, mas o PLD está caindo. Por que que eu não estou vendo o meu preço de contrato de 27, de 28 cair junto, né? Como que nossos clientes podem esperar aqui nesse movimento dos anos à frente? Isso é um fator muito importante, Mônica, justamente que é o que esse
gráfico tenta trazer, né? A gente, apesar de ter esse PLD um pouco mais baixo nos primeiros meses do ano, existe ainda essa expectativa de que os preços continuem a se elevar ali para o segundo semestre. Então, justamente pressionado por esses fatores que a gente mencionou ao longo da apresentação, existe uma tendência de que no médio prazo a gente acabe vendo preços maiores ainda do que nós temos hoje, justamente porque o mercado não consegue, por questões metodológicas e de ferramentas, incorporar todos os efeitos que podem acabar deixando esse preço muito mais volátil, a gente ter picos de PLD muito mais altos do que a gente está observando hoje. Então, há certos fatores que ainda não estão incluídos dentro dessa equação aqui. Então, justamente por essas incertezas, a gente ainda pode esperar, mesmo em patamares de preço elevado, preços maiores ainda. Obrigada, Ângela, obrigada, Venise. E é isso que a gente tem aqui, bastante risco, então possibilidade ali de elevação de preço por essa carga, por esse El Niño, bastante incerteza no setor quanto às medidas de mitigação desses efeitos e como isso pode custar, variação do PLD que pode atingir até R$ 1.600 por megawatt-hora em determinadas horas. Então, pessoal, é isso. Não esperem, vem com a gente, vem contratar com a CPFL, ficar em segurança. Contatem os consultores da equipe da CPFL, que eles vão ter um produto, algum plano que vai atender bem você, a sua empresa, a sua necessidade. Não fique no risco, vem com a gente, vem com a CPFL. Camila, é com você. Muito obrigada, pessoal, por todas as explicações e projeções que vocês compartilharam com a gente aqui durante o nosso webinar. A gente sabe que a CPFL é um grupo robusto e todas essas informações são de grande valia aqui para o nosso setor. O nosso Expert CPFL Soluções vai se encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. O nosso conteúdo vai ficar aqui no YouTube e você pode conferir a qualquer momento. Muito obrigada novamente pela participação de vocês, um abraço e até a próxima!